Porque pelos comentários que eu ouvi falar, o meu pai é da família do José Leão. A família do José Leão é da família do pai biológico da Água Vitória. Tá entendendo? E tanto foi ser família de Antônio Leão, José Leão, todos são das minhas famílias, da família do pai da Laurinda, da família da mamãe Margarida, da família da vovó Piedade. São da família do neto do meu avô também. Tá entendendo? Então é uma coisa assim que, pelos comentários que eu ouvi falar, tá entendendo? A Francinete Marreiro da Silva, ela pode até ter tido um caso com meu pai, tá entendendo? Mas não foi a Francinete Marreiro da Silva quem engravidou do meu pai. Tá entendendo? O pai do Benjamin, ele pode ter até dado em cima da minha mãe, mas eu acho que a minha mãe não quis ele, por isso que ele passou a odiar a minha mãe. E como o pai do Benjamin já vivia com a Ivone pelas quebradas, pelos garimpos, que era amante da Ivone, ele podia também ter um relacionamento com a Chica, né? Com as pessoas envolvidas que mataram a minha mãe. E o meu pai, me falaram que o meu pai, ele trabalhava com máquinas pesadas. Porque quando ele veio do Valparaíso, parece que quando ele veio, ele vendeu o lugar para a mamãe Margarida, parcelado. Né? E nesse período, parece que ele já saiu do Valparaíso, né? Atrás de trabalho. Então, ele veio para Porto Velho e aqui ele conseguiu um emprego numa empresa chamada Gutierre, que é justamente perto da Guanabara, onde a Francinete alugou um pontinho para trabalhar com comida. Depois que ela foi para Afonso Pena. Tá entendendo? Então, era uma empresa que meu pai trabalhava, no qual o dono dessa empresa passou a não ter condições mais de pagar os trabalhadores. Então, enquanto o meu pai esperava receber o direito dele, o meu pai foi trabalhar, vamos dizer, ele foi trabalhar em empresas, ou fábricas, sei lá, foi cerveja, Antártica e Skol. Tá entendendo? Cerveja, trabalhar com cerveja. Agora, eu não ouvi comentários se o meu pai recebeu os direitos dele como os outros trabalhadores. Mas o meu pai foi pro garimpo. Meu pai foi pro garimpo e foi justamente no garimpo que ele conheceu a minha mãe. Mas parece que a Francinete ainda viajou com ele de caminhão de Porto Velho para o Humaitá, porque o meu pai viajava de caminhão, ele trabalhava com máquinas pesadas também. Então ele não viajava só de Humaitá para Porto Velho, aliás, de Porto Velho para Humaitá, ele viajava para outros lugares também. E parece que em uma dessas viagens, a Francinete Marreiro da Silva foi com ele. Parece que ela tinha caso com meu pai. Então, acho que isso aí causou assim em ela não gostar que o meu pai conheceu a minha mãe, porque minha mãe, falaram que a minha mãe, ela não era uma prostituta no garimpo. Minha mãe trabalhava nos garimpos, trabalhava em dragas, lavando roupa, fazendo comida. De vez em quando ela mandava dinheiro para os meus avós, ou ela vinha visitar meus avós, que era uma filha que nunca abandonou os meus avós. E parece que essa minha tia, ela tinha a maior inveja da minha mãe, assim como as amigas da minha tia também. E parece que essa minha tia vivia no garimpo também. Mas só que parece que a profissão da minha tia não era que nem da minha mãe. Só que pela minha mãe ser uma mulher bonita, então a minha tia talvez ela se sentia feia, assim. E a minha mãe, por ser uma mulher batalhadora, trabalhadora, carinhosa, amorosa, então isso causava muita inveja na minha tia e nas outras mulheres. Porque muitos homens queriam a minha mãe, mas a minha mãe gostou só do meu pai. Então, com isso, a minha tia foi ficando com inveja. E as outras mulheres também. E aí começaram a se oferecer para o meu pai. E quem sabe até o pai do Benjamin deu em cima da minha mãe. Minha mãe não quis ele. Tá entendendo? Eu sei que a minha tia e a Deusa, que era amiga da Francinete, e a Elza, sabe explicar direitinho o que aconteceu com a minha mãe. Tá entendendo? Porque a Deusa pensava que eu era a filha dela, mas não. A filha dela foi a outra que roubaram. Justamente, até porque quem sabia que a baixinha estava com a filha da Deusa, não falou para a Deusa que no apelido, que no garimpo a Deusa tinha um apelido de baixinha e de batatinha. Muitas pessoas não falaram para a Deusa que a filha dela estava com a baixinha, porque
a deusa sabe muito, a deusa sabia que ela também estava junto com a minha tia e essa Elza, que parece que ou é tia minha ou é tia do Elvis Antônio Rocha. Quando partiram a barriga da minha mãe, tanto que é que a minha tia mandou a deusa me segurar nos braços dela, enquanto a Elza olhava para ver se no caminho não tinha ninguém para não servir de testemunha. Então é por isso que a deusa não sabia se era eu que era a filha dela, achava que era eu que era a filha dela, tá entendendo? Tanto que é que depois que eu encontrei a Francinete, que eu conheci a deusa, que aí a deusa falou para mim lá no Bar da Lúcia, ali na Alexandre Guimarães, que eu não era filha da Francinete, que eu era filha dela. Aí eu fui e falei pra Francinete, eu falei, Francinete, tu conhece uma mulher chamada Deusa? Ela falou, uma baixinha, gordinha, moreninha, eu disse, é. Ela disse, eu conheço, porque eu falei, porque ela falou que eu não sou sua filha, eu sou filha dela. A Francinete disse, pois ela não tem vergonha na cara, que quando eu encontrar aquela sem vergonha, eu vou dar só na cara dela, porque tu é minha filha, tu não é filha dela. Então ficou aquela treta entre a deusa e a Francinete. Eu não sou filha da deusa e nem da Francinete Maíra da Silva. Tá entendendo? E aí as mulheres passaram a se oferecer pro meu pai, mas o meu pai gostava só da minha mãe. E o nome do meu pai era Antônio. Era essa a identidade que meu pai usava, mas não foi o pai do Benjamin que emprestou essa identidade de Antônio para ele. Algumas pessoas dizem que o meu pai era chamado de cabeludo, outros chamavam de louro, tá entendendo? Dizem que o meu cabelo é igual ao cabelo do meu pai, fininho que nem o cabelo do meu pai. Apesar que eu fui mutilada, mas o meu cabelo nasceu que nem o cabelo do meu pai. Porque quando foi mutilado eu fiquei careca. Quando me deram pra mamãe Margarida só tinha uns fiozinhos de cabelo. Era careca, só tinha assim uns fiozinhos. Depois que meu cabelo nasceu. Aí eu só sei dizer que falaram pra minha mãe que o meu pai tinha transado com uma amiga dela e minha mãe ficou com raiva. É por isso que diz que eu sou que nem minha mãe, vítima de inveja, de olho grande. Só que a minha sorte é que eu fui preparada, minha mãe não. Minha mãe era uma joia, por isso que eu sou a joia. Que estou no coração e no peito da minha mãe. Ela está lá em cima, minha mãe joia. E aí, pelos comentários que eu ouvi falar, o meu pai falou para minha mãe que não tinha nem dormido e nem transado com a amiga dela. Tá entendendo? E talvez até, quem sabe, não era até a Francinete, né? Que quem sabe falaram pra minha mãe que ele tinha ficado com a baixinha, com a Francinete, alguma coisa tipo assim. A minha mãe, ela ficou tão brava, minha mãe ficou tão brava com meu pai, que os dois começaram a discutir, mas uma discussão, tá entendendo? Que enquanto estavam discutindo, quem não queria ver a minha mãe e meu pai felizes estava se divertindo, igualmente como fizeram com o pai do Matheus. Tá entendendo? Quando eu tava morando com o pai do Matheus. Porque o que aconteceu nesses anos todos com o pai do Benjamin aqui dentro dessa casa aqui foi sem vergonhice dele. Porque ele fazia porque ele queria, como ele falava, e ele gostava de ver eu sofrer. Ele gostava de ver a minha filha e meus filhos sofrer, assim como ele gosta de ver minha família, minha gente, meu pessoal sofrer. E com esse juntar do gostar dele, a Ivone com a Natasha e o Domingo também gostam. Daqui a Zélia gosta, a rapariga dele gosta, o puxa-saco gosta, a família que ele escolheu gosta, tá entendendo? Então aí a minha mãe falou pro meu pai que não queria mais o meu pai. O meu pai disse, olha, se eu falei pra você que eu não dormi com a tua amiga e nem tive caso com essa tua amiga, tu tinha que acreditar em mim. A minha mãe, com tanto ódio do meu pai, falou pra ele bastante coisas desagradáveis. E falou pro meu pai também que não me queria. Não me queria. Na barriga. Eu tava na barriga dela, ela disse que não me queria. Aí ele foi e falou, se tu tens certeza que essa criança é minha, quando essa criança nascer, tu manda me dizer que eu mando buscar. Porque o meu pai falou que ia pro garimpo da Bahia. E minha mãe ia ficar nesse garimpo entre Lábrea e Monense, no Amazonas, abaixo de Maitá.
Minha mãe foi e falou pra ele, disse que ela sabia que eu era a filha dele, mas pela traição que ele tinha feito com ela e a decepção que ela teve, ela preferia me dar no braço do diabo do que me dar no braço do meu pai. Mas Deus nessa hora me abençoou, disse, Deus falou, epa, essa não, essa eu abençoo. Deus quis dizer que eu seria a filha e neta dele e filha do filho dele. E o pai de Benjamin não é filho de Deus. Se fosse filho de Deus, se ele fosse João de Deus, ele tinha feito o que ele fez. Ele não servia nem a Ivone com a Natasha o Domingo, muito menos as raparigas dele. A Ivone e a Natasha o Domingo, as raparigas dele, os cafetinhos na família que ele escolheu, até os puxa-saco tinha que servir ele. Até eu tinha que servir ele, que seria meu pai. Mas não como mulher. Servir ele, que eu digo ajudar ele. Tá entendendo? Aí eu só sei dizer que meu pai foi pra Bahia. E foi isso que a minha tia quis, com as outras invejosas. E minha mãe ficou sozinha. E aí a minha tia aproveitou. Falou, fulana, olha, se aproveitou da tristeza da minha mãe. Minha mãe não desconfiou, a minha mãe não desconfiou nada não, porque era irmã dela. Falou assim, fulana, olha, tal dia nós vamos numa festa, mas tu tem que sair sozinha daqui. Tu não pode sair junto comigo, que vai outras amigas também. Tu não pode sair comigo, ninguém pode te ver saindo comigo. Então, tu tem que sair sozinha. E eu vou te esperar em tal canto. Minha mãe não sabia de nada. Esses foram os comentários que eu ouvi. Minha mãe não sabia de nada. E minha mãe pegou uma voadeira